Olá a todos, sempre é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Jean Guerrin, o discípulo de Rustin, que controlava a Sociedade Anônima, faleceu em 26 de setembro de 1885, depois de uma longa e dolorosa doença. Em 5 de agosto de 1885, Guerrin fez um testamento de próprio punho, pelo qual deixou todo o seu valioso patrimônio material para a Sociedade Anônima. E antes mesmo de que Guerrin escrevesse o seu testamento, os membros da Sociedade Anônima já se haviam reunido em Assembleia Geral Extraordinária no dia 22 de julho de 1885, a fim de outorgar à Lei Marie todos os poderes necessários para receber a herança de Guerrin. E assim, o grande patrimônio material da Sociedade Anônima, que incluía seu capital social e as heranças de Allan Kardec e de outros espíritas, aumentou consideravelmente com os bens recebidos em função do falecimento de Jean Guerrin. Lamentavelmente, a Sociedade Anônima continuava com seus desvios que a afastavam cada vez mais dos ensinamentos do exemplo e das obras de Allan Kardec, até que a Sociedade Anônima terminou no precipício. Em 20 de julho de 1893, o Tribunal de Bordeaux condenou a Sociedade Anônima a restituir aos herdeiros de Jean Guerrin a totalidade do legado universal recebido, que alcançava a elevada quantia de 220 mil francos. Então, agonizante, a Sociedade Anônima realizou uma Assembleia Geral Extraordinária em 17 de agosto de 1893, que contou com a presença de Lei Marie, sua esposa, e outros 2 membros, né? Ou seja, somente 4 membros, né? E como a Sociedade Anônima não dispunha de recursos suficientes para pagar aos herdeiros de Guerrin, a Assembleia decidiu pedir um empréstimo e entregar em garantia os imóveis sociais localizados tanto em Paris como no interior da França. Era o começo do fim da Sociedade Anônima, né? E assim, a Sociedade Anônima, que desde 30 de setembro de 1888 havia mudado a sua denominação
para a Sociedade de Livraria Espírita, fundada por Allan Kardec, entrou em liquidação. Ley-Marie adquiriu os bens que restavam da Sociedade Anônima e fundou sua própria livraria. Enquanto existiu, a Sociedade Anônima, que era a proprietária dos direitos patrimoniais sobre as obras de Allan Kardec, continuou difundindo o conteúdo adulterado presente na 5ª edição, revista corrigida e aumentada, da obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. E ao que tudo indica, Ley-Marie, inclusive depois de fundar a sua livraria, não admitiu a adulteração da obra, nem restaurou o conteúdo, conforme foi depositado legalmente, publicado e autorizado por Allan Kardec em A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Gabriel Delanne, Alexandre Delanne, Leon Denis e tantos outros pioneiros espíritas fiéis prosseguiram em seu trabalho fiel ao Espiritismo. Henri Sauce, também fiel ao Espiritismo, em 1927, ou seja, um ano antes de seu falecimento, e 43 anos depois do artigo Uma Infâmia, transcreveu com destaque na 4ª edição de sua obra Biografia de Allan Kardec, parágrafos que foram eliminados na 5ª edição, adulterada, de A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. José Maria Fernandes Colavira, o Kardec espanhol, traduziu para o espanhol e difundiu na Espanha e em muitos outros países de língua espanhola o conteúdo de 1868, que é o conteúdo depositado legalmente, autorizado e publicado por Allan Kardec na obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Os pioneiros espíritas fiéis a Allan Kardec faleceram, mas eles continuam vivos. Não são simplesmente personagens históricos. Eles continuam ao nosso lado, apoiando-nos, trabalhando pelo ideal espírita, pelo qual eles tanto se sacrificaram quando estiveram na Terra. Eles e o ideal espírita continuam e continuarão vivos. Que possamos estar em sintonia com esses pioneiros espíritas fiéis ao Espiritismo, a Allan Kardec, para que nós também possamos cumprir nossas tarefas da maneira mais fiel possível.
E depois da publicação do livro O Legado de Allan Kardec, primeiro em espanhol, em 2017, o conteúdo autêntico, depositado legalmente, autorizado e publicado por Allan Kardec na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, voltou a ser publicado em espanhol, em francês, em português e, segundo nos informaram, também em inglês, né? Temos aqui a publicação do conteúdo autêntico, traduzido para o português. Aqui está a publicação na Colômbia do conteúdo autêntico, traduzido para o espanhol. A publicação do conteúdo autêntico, traduzido para o espanhol no Uruguai. E a publicação do conteúdo autêntico, traduzido para o espanhol na Argentina, né? São alguns exemplos das publicações que têm ocorrido no mundo, de traduções e do próprio conteúdo em francês autêntico de 1868, da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Como sempre ressaltamos, este trabalho de restauração do conteúdo autêntico da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo é um trabalho de cada um de nós, né? Que possamos perseverar nesse trabalho, estudar esse conteúdo, difundi-lo e colocá-lo em prática, né? E chegará o dia em que o conteúdo da quinta edição adulterada da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo deixará de ser uma realidade no movimento espírita, para fazer parte de um episódio muito triste da história, que sempre recordará a todos os espíritas a necessidade de que sejamos fiéis aos ensinamentos das obras e do exemplo de Allan Kardec. Agradecemos a todos a atenção, o carinho, a amizade fraterna, a divulgação desses vídeos. Estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos à Rádio Portal da Luz, que tem emitido o áudio dos nossos estudos, a Nuno Emanuel, a Bruno Tavares, a Revista Digital Consolador, a Ismael Gobo, ao site Autores Espíritas Clássicos, ao portal oficial Chico Xavier e a tantos outros irmãos em Ideal Espírita que têm participado deste estudo e divulgado os vídeos. E desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.